B, C, D. Voltamos agora para nossa aula de gramática, página 45 até a página 47. E o que é que a gente vai estudar? A gente vai estudar os sinônimos e os antônimos, que a gente já viu em português. A gente vai dar uma revisada neles, tá certo? Então, o que é cada um deles? Vamos lá, a gente tem aí na página 45 um textinho de nome Convite no Jardim. Vocês vão fazer a leitura desse textinho para a gente praticar a leitura, certo? Aí embaixo tem assim, observe. As palavras depressa e ligeira têm um sentido semelhante, ou seja, um sentido parecido. E elas são palavras sinônimas. Agora veja as palavras abaixo, dia e noite. As palavras dia e noite, ela tem um sentido contrário. Um acontece de manhã e o outro acontece à tarde. E são palavras antônimas. Então aí a gente já viu a diferença dos dois. Por quê? Os sinônimos, elas são palavras parecidas. São palavras de escrita diferente, sonoridade diferente, mas o significado é parecido. Alegria e felicidade. São palavras diferentes, mas o sentimento vai expressar a mesma coisa, que é um sentimento de felicidade, sentimento de alegria. Então, são palavras semelhantes em relação ao sentido. Vai ter um sentido próximo os dois. E qual a diferença do sinônimo para o antônimo? O antônimo são palavras contrárias. Dia e noite, alto, baixo, grande, pequeno. Então, vai ser tudo ao contrário. Quando eu disser uma coisa, o contrário dela é uma palavra antônima, certo? Então, vamos lá. A gente vai começar a nossa atividade. Primeira questão. Baseado no texto Convite no Jardim, escreva o significado das palavras. Então, vocês vão fazer a leitura do texto, que vocês já devem ter feito, não é? E o que é que vai acontecer? Vocês vão escrever o significado dessas palavras de acordo com o que tem no texto. Então, vocês vão dizer qual o significado de sussurrar, ligeira e rodopiando, certo? Segunda questão. Leia o trecho da canção A Casa, de Vinícius de Moraes. Aí tem um trechinho aí na letra A diz assim: escreva um sinônimo para a palavra casa, que também seja escrito com S com som de Z. Então, vocês vão escrever uma palavra que seja sinônima. Lembrando que sinônimos são as palavras que têm um significado semelhante, um significado parecido. Então, vocês vão escrever uma palavra que tem o mesmo significado de uma casa. E essa palavra, ela vai ter que ter uma letra S com o som de Z, certo? Então, pensem aí um pouquinho para poder responder essa questão. Vocês têm vários tipos de sinônimo para a palavra casa. Então, pensem, podem pesquisar. Lembrando que ela tem que ter um S com som de Z. Letra B. Como você imagina uma casa como a da canção abaixo? Vocês vão dizer como vocês acham que era essa casa, certo? Passando aí para a página 46. Assim, reescreva as frases substituindo as palavras destacadas por seu respectivo sinônimo no quadro abaixo. Então, a gente tem aí da letra A até a letra E frases. E essas frases têm palavras destacadas. Essas palavras destacadas, vocês vão procurar o sinônimo delas dentro desse quadradinho rosa que tem em cima. Esse aqui, tá certo? Aí a gente tem a palavra tranquila, próximo, mestre, ligeiro, auxiliar e cheio. Então, vocês vão procurar dentro das palavras destacadas aqui na nossa questão qual é que a gente pode fazer a substituição. Tá certo? Não vai repetir nenhuma, só vão estar colocando e riscando de cima, certo? A quantidade tá certinha. São 6 palavras para 6 letras das frases aí, tá certo? Quarta questão. Marque o sinônimo. Então, vocês vão marcar o sinônimo de feio, de barulho, de amoroso, menino, alegre, ruim, trabalho e veloz. Vocês vão procurar o sinônimo dessas palavras e vão assinalar. Vocês só vão marcar uma palavrinha em cada alternativa aí, tá certo? É somente um sinônimo que vocês vão encontrar. Quinta questão. Escreva as frases substituindo as palavras destacadas por outras de sentido contrário. Então, aí a gente já vai entrar nos antônimos, que é de sentido contrário, tá certo? Letra A. Joãozinho, o seu quarto está limpo. Então, qual o contrário de limpo é? Isso. Aí vocês colocam
a palavra antônima de limpo. Aí, é verdade que você falou? Então, qual é o contrário de verdade? O nosso time é forte. Qual o contrário de forte? O café está quente. Se não está quente, ele está? E por último, tomei a decisão certa. Aí aqui embaixo tem um quadrinho. E o que é que tem escrito nesse quadrinho? Fique ligado. O antônimo também pode ser informado colocando as partículas in e des, que é o início de alguma palavra. Aí o exemplo, paciente, a gente pode colocar o in, vai ficar impaciente. Então, quando a gente colocar esse prefixo, que é a palavrinha que vai vir antes, ela pode também indicar o sinônimo de alguma coisa. Aí, capaz, incapaz, pentear, despentear, certo? Então, pode ser que somente por esse prefixo a gente consiga tornar a palavra antônima, certo? Passando aí para a página 47, a gente tem: escreva o antônimo das palavras abaixo usando in ou in, certo? Então a gente vai colocar. Antes da gente colocar esse do in e do in, qual é a diferença que vocês vão saber? O P e o B. Por que P e B, tia? Não tô entendendo. A gente só usa M se a palavra tiver P e B antes. Por exemplo, aqui na página 46, ele deu o exemplo impaciente e incapaz. Então, vamos lá. Aqui, a gente tem a palavra capaz e a palavra paciente. Quando é que a gente vai usar o in? O in ele só vai ser usado se for antes de P ou B. Então, aqui é P, a gente coloca impaciente. Como aqui é um C, a gente coloca o IN, tá certo? Então, lembre sempre dessa regrinha. Se for C ou qualquer outra letra do alfabeto, a gente coloca N. Se for P ou B, a gente coloca M, certo? Então, vamos lá. Na página 47, a gente tem fiel, quieto, perfeito, delicado, capaz, possível, pureza e prudente. Então, a gente tem aí várias palavrinhas, então vocês vão estar colocando o IM ou IN antes dessas palavras, mas vocês vão lembrar da regrinha, que o M só é utilizado antes de P e B. E se for o N, pode ser utilizado em qualquer outra letra do alfabeto, certo? Sétima questão. Escreva o antônimo das palavras usando o des. Então, a gente vai pegar essas palavrinhas, vai colocar o des na frente e vai continuar. Por exemplo, a gente tem aí carregar, descarregar, pentear. Aí você já sabe. Aí não tem nenhuma regrinha para isso. É só vocês colocarem o des nessas palavras, tá certo? Oitava questão. Ligue as colunas como o modelo abaixo. O que é que vocês vão fazer? A gente tem aqui o quadradinho. Sinônimos, palavras e antônimos. Por exemplo, a primeira palavrinha que a gente tem aqui é maldade. Qual é o sinônimo de maldade? A gente ligou para ruindade, que é uma palavra semelhante. Qual é o antônimo? Bondade. Então, vocês vão sempre começar daqui. Qual é o sinônimo de alegre? Uma palavra parecida com alegre, que eu já disse até aqui a vocês hoje. Aí vocês procuram aqui e ligam. Qual é o antônimo, que é o contrário de alegre? É uma coisa o quê? Aí vocês procuram aqui e fazem a ligação, certo? E a última palavra, a última questão. Agora, na nona questão. Agora, escolha duas palavras de cada coluna e crie frases. Então, vocês vão escolher duas palavras dessa coluna, duas palavras dessa coluna e duas dessa coluna e vão criar frases. Vocês vão escolher 6 palavras. A gente tem aqui, ó, 6 linhas embaixo para que vocês respondam aí usando a criatividade e a imaginação de vocês, tá certo? Finalizamos a explicação da nossa primeira atividade. Respondam qualquer dúvida, é só vocês chamarem lá no privado que eu vou estar respondendo vocês, tá certo? Então respondam e daqui a pouco vou estar abrindo o grupo para que vocês enviem as fotos das atividades de vocês e depois eu mando a correção, tá certo?